Se você está passando pelo problema aonde uma edificação vizinha acaba fazendo sombra na sua edificação e assim retirando a ventilação e iluminação da sua residência. Nesse vídeo eu vou te mostrar alguns macetes e como que você pode recorrer para solucionar esse problema. A partir de agora, menos improviso e mais ciência. Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Sou o engenheiro e professor Pedro Rodrigues. E você já parou para pensar? Às vezes você compra o seu terreno, constrói a sua edificação e ao passar do tempo, aquela região acaba sofrendo especulação imobiliária, aonde acaba sendo valorizado aqueles lotes aonde algumas imobiliárias ou empreendimentos acabam construindo residências maiores que a sua, e isso no sentido de altura. E o que pode ocasionar se a edificação vizinha tiver múltiplos pavimentos. Isso pode acabar tirando totalmente a sua ventilação e iluminação. Aqui nesse vídeo nós vamos focar na questão de iluminação. Lembrando que é fundamental que a iluminação, os raios solares incidam na sua residência. Assim nós vamos evitar dormitórios gelados, problemas com umidade, principalmente em armários e guarda-roupas. Às vezes você tem o hábito de organizar o seu guarda-roupa e quando você vai utilizar aquela peça de roupa, você vai retirar do guarda-roupa, você sente um cheiro estranho e principalmente algumas manchas de bolor. Isso pode ter como agente causador a falta de iluminação nos dormitórios. Mas afinal, quais são os benefícios moderados dos raios solares? A vitamina D é um dos benefícios onde ela vai ser sintetizada pelos raios solares. Lembrando que não é aconselhável se expor no sol sem nenhum tipo de proteção. Além disso, quando nós temos a incidência dos raios solares na residência, isso vai evitar problemas respiratórios, principalmente em ambientes onde nós vamos ter idosos, crianças ou pessoas com algum tipo de limitação física. Se a sua residência está passando por esse tipo de situação, talvez seja interessante quando você for construir ou reformar a sua edificação é a questão dos materiais. Aqui você pode optar pelas janelas e portas envidraçadas. Assim nós vamos permitir a incidência dos raios solares. E uma situação que eu acabo recebendo com uma certa recorrência e eu acabo tendo que explicar diversas vezes é que planta baixa existe uma para cada situação. Às vezes você vê um projeto arquitetônico e quer replicar na sua residência. E um dos principais problemas que pode acabar gerando aquele projeto quando foi desenvolvido foi com as características do lote. E entre essas principais características é a questão da onde o sol nasce e se põe. Às vezes a sua residência pode ter o lado oposto daquele projeto, e o que isso pode acabar provocando ao longo prazo. Dormitórios gelados, áreas molhadas como banheiros, cozinhas, aonde vai ter muita infiltração. Por isso não é aconselhável você pegar um projeto e não ter nenhum tipo de noção qual foi a topografia e quais foram as características utilizadas nesse projeto. Olha bem essa ilustração. Aqui às 7 horas da manhã, na posição leste, o sol está nascendo. E ao longo do tempo, ele vai passando de leste para norte, aonde nós vamos ter aquele ambiente mais agradável da manhã, aonde não vai ter uma forte incidência dos raios solares. Chegou ali próximo ao meio-dia, aonde nós vamos passar de norte para oeste, é aonde nós temos maior incidência dos raios solares, que é aquele sol mais forte do dia. E acaba que a região sul ela não recebe nenhum tipo de incidência dos raios solares. Está vendo a complexidade de pegar um projeto já pronto e tentar replicar na sua realidade? Às vezes aquele projeto não vai favorecer a sua situação e você pode acabar colocando a culpa no projeto ou até mesmo no profissional que for executar. Na fase de elaboração do projeto arquitetônico, dependendo do profissional, ele pode pegar as informações do seu lote e fazer o estudo de carta solar, aonde ele vai verificar qual que é a trajetória solar. Assim ele vai conseguir colocar dormitórios em uma área mais agradável, áreas molhadas em um lado aonde tem maior incidência solar, e isso vai garantir um projeto com êxito. E eu quero fazer uma reflexão com você. Essa planta baixa humanizada, você acha que está coerente com a posição do Sol? Aqui nós temos a fachada na posição sul, na direção norte-oeste nós temos um dormitório,
Nessa outra direção aqui, de norte a leste, nós temos um banheiro e também um dormitório, sendo que na direção oeste ao sul nós vamos ter uma pequena incidência dos raios solares. Se o seu principal objetivo com o projeto arquitetônico é priorizar os dormitórios, os banheiros, a cozinha, aqui é uma boa situação para você começar a refletir como posicionar e dividir os ambientes. E quando nós falamos de leis, pode ter leis municipais e também estaduais que vai reger esse assunto. Aqui um exemplo foi tirado do estado de São Paulo, que é o Decreto Estadual 5.916 de 13 de março, aonde no artigo 41 ele vai falar o seguinte: para fins de iluminação e ventilação, todo compartimento deverá dispor de abertura comunicando diretamente com o exterior, ou seja, todo o ambiente deverá ter uma abertura ou passagem para o lado externo da residência. Já no artigo 43, ele vai dizer o seguinte: os espaços livres abertos em duas faces, corredores para quando insolação dos dormitórios, salas e locais de trabalho só serão considerados suficientes se dispuserem de largura igual ou maior que altura sobre 5, com no mínimo de 2 metros. Lembrando que essa altura vai representar a diferença entre o teto do pavimento mais alto e o piso do pavimento mais baixo a ser insolado. Vamos ver isso na prática, como que vai ficar. Acredito que com o exemplo fica mais fácil de compreender. Nós temos essa situação onde nós temos duas faces, que é típico de um corredor. Isso acontece em várias casas de vários brasileiros. A altura é a diferença entre o teto do pavimento mais alto e o piso acabado do pavimento a ser insolado. Aqui um exemplo que eu dei foi de 5 metros do topo e de 0,20 do piso acabado. Nós temos que fazer essa diferença aonde vai ficar 5 menos 0,2, aonde nós vamos ter uma altura de 4,8 metros. E a partir dessa altura, nós fazemos aquela relação, aonde a largura vai ser igual ou maior a h sobre 5. Já que nós temos o valor de h de 4,8 metros, basta jogar aqui na fórmula. Largura vai ser maior ou igual a 4,8 sobre 5, que vai ser igual a 0,96. Lembrando que o mínimo é de 2 metros. Como esse 0,96 é abaixo de 2 metros, nós consideramos essa largura mínima de 2 metros. Esse tipo de informação vai favorecer a questão do afastamento lateral, que todo projeto em espaço urbano deve atender, já que são exigências das leis municipais. Esse cálculo aqui foi baseado no estado de São Paulo. Tente pesquisar no seu município se existe algum documento similar. Mas Pedro, eu estou passando por esse tipo de problema e como que eu tento resolver? Aqui, como citado, você pode consultar as leis municipais e estaduais, qual que é o plano diretor da sua cidade. Ele vai falar que o afastamento lateral é de 2 metros, é 1,5 m. Se o seu projeto ou a edificação vizinha tiver mais de um pavimento, provavelmente esse afastamento lateral aumenta. Outro ponto é se você está vendo a movimentação da construção do seu vizinho e provavelmente você viu que o recuo não é suficiente, tente conversar com ele durante a fase de construção ou reforma da residência. Caso não seja possível resolver isso com um diálogo com o vizinho, então você vai ter que acionar ação judicial. Aqui o mais adequado é você procurar um advogado voltado ao direito imobiliário, onde ele vai ter experiência para resolver aquele tipo de situação. Se a situação não for grave, você também pode conversar com seu vizinho, aonde vocês vão adotar alguns tipos de materiais. Entre esses materiais nós podemos ter janelas, portas de vidros, uma pintura onde vai dar uma maior refletância daquela parede. Se você quer juntar provas que aquela situação está desfavorecendo a sua situação, é aconselhável você contratar um profissional para fazer um laudo, aonde ele vai tirar fotos, fazer os cálculos do afastamento lateral e o que pode ser corrigido e, quem sabe, uma possível indenização para a sua situação. Se o seu problema for banheiros, você pode adotar claraboias, aonde vai favorecer a iluminação da sua instalação sanitária. Esse tipo de claraboia ele vai permitir a entrada de luz natural. Deixe aqui nos comentários a sua situação. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, não deixe de visitar o nosso site estruturasebim.com. Te espero no próximo vídeo e um forte abraço!